Ó, escuta, ó. Bruno, se você quiser vir, pode vir, tá? Que eu já terminei o assunto. Aí você pode passar a cola. Que Tem que ir lá no legal, mercado né? agora. Ó. Não vou nem aula. Vai lá pra sacola. Só lá você pode pra sacola, Só tá? lá, pode? Vixe. Só. Gente, só faltava um restinho, só vocês mesmos para voltar, sabe? Ô, meu pai. Tchau, professora. Beijo. Tchau. Tem que ir lá, senão eles vão fechar lá. Vai, filho, Não deu vai. nem tempo. Ô, misericórdia. Bom, falamos ali, né, então, dos agrupamentos, tá? Básicos, então, dos táxons que a gente mais utiliza mesmo. E depois, então, a gente tem aquilo que a gente repassava, né? Que é o mesmo sistema lá de cima, onde a gente tem desde a maior categoria, tá? Que é também um táxon, né? Que tem aqui dentro. Então, que a gente tem, olha, uma maior diversidade também, né? E que quando a gente afunila, portanto, para a espécie, aí a gente tem um menor número de diversidade. Por quê? Ah, isso quer dizer que é ruim, professor? Não, não é ruim. É simplesmente porque chegou-se a um grupamento de animais onde eles apresentam características em comum. Essa é a finalidade de toda essa classificação, tá? Aqui também um quadro simples, só para, né, sintetizar tudo isso que a gente falou em relação a esses grupamentos, então, aos reinos, né? E as características que eles apresentam e quem são esses representantes aí que estão dentro desse grupo. Em relação agora propriamente dita, né? Mais em relação a origem aqui da filogenia dos insetos, então, pessoal, a gente repassou primeiro a sistemática e a classificação, que a gente utiliza bastante isso, ainda mais quem se interessar pela entomologia, sabe que a finalidade dela é realmente conhecer esses insetos, né? E para conhecer, eu tenho que saber classificar, eu tenho que saber organizar, então, esses grupos de insetos. E para quem ainda mais vai para uma pós-graduação, pretende se tornar taxonomista, né? Então, isso é imprescindível, saber de cor e salteado ali toda essa classificação e que é muito importante. Porque a gente sabe que tem que ir lá quebrar tudo certinho, esses grupamentos de animais, para quê? Para que você identifique as espécies corretamente, tá? Mas, por outro lado, também a gente tem que conhecer o quê? Conhecer um pouco da filogenia, né? Dessa origem desses insetos, então. Da onde que esses insetos apareceram? Então, olha lá, a origem dessa classe, né, dos insetos, olha lá, se deu no início do período Ordoviciano, aproximadamente aí, ó, 479 milhões de anos. Tem algumas literaturas que trarão 380, 340, 320 milhões de anos, tá? E que isso aí é meio que variável dependendo de uma para outra. Mas que é naquele momento em que a gente tratava daquele momento da transição da água para a terra, gente. Lembra? Em que esse ambiente terrestre estava sofrendo toda aquela modificação. As plantas, né, estavam cada vez mais com maior intensidade de desenvolvimento, de diversidade de plantas também, e apareceram esses insetos, então, tá? E a princípio, esses primeiros insetos eram muito parecidos com as traças, que eles chamam de. Tem alguns que chamam eles aí de peixinhos dourados, porque existe uma tracinha ali que ela adora invadir ambiente aquático também, tá?
E nesse momento, gente, quando apareceu, então, tivemos o surgimento desses primeiros insetos, esses insetos ainda não voavam, tá? Não voavam ainda, não tinham asas. Então, esse aparecimento, esse evento, né, essa evolução em direção a se ter as asas, elas vieram a partir de que essas plantas terrestres se desenvolvendo intensamente também, elas estavam prontas então para essa relação simbiótica que caracteriza os sistemas, então, né? Então, os insetos foram os primeiros animais a desenvolver asas, muito antes do que qualquer outro grupo, né? Que sejam as aves ou que sejam os mamíferos, então, que tivessem, então, essas, que pudessem ter essa qualidade de voar, tá? Então, por isso ocorreu praticamente ao mesmo tempo que as plantas, recebendo a radiação do sol, puderam crescer mais de forma substancial. Nesse momento que a gente falou, né, em que também estava surgindo a vida, a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, porque a gente sabe que as águas regrediram bastante. Tinha-se, então, uma maior quantidade, então, de solo, de terreno livre, e que essas plantas, então, apareceram e estavam em grande ascensão. Também esses insetos sem asa, nesse momento, gente, a gente tem que levar a crer. As plantas crescendo bastante, muito da interação que ocorreria entre insetos e plantas mais rasteiras já não podiam acontecer mais, porque essas plantas estavam desenvolvendo muito, tá? Então, tudo isso é lógico que foi numa linha do tempo, gente, bastante demorada, não é do dia para a noite. Então, todas essas mudanças foram necessárias ocorrer também, e aí sim o advento, então, da formação das asas, né? Então, olha lá. Os insetos, então, foram os primeiros animais a desenvolverem asas antes do que qualquer outro grupo, e isso ocorreu praticamente no mesmo tempo que as plantas. Recebendo radiação do sol, puderam crescer de uma forma substancial, formando florestas, tá? Em função dos problemas associados com a imprecisão também que a gente tem, né, de reconstrução dessa história de evolução, existem controvérsias sobre a posição de alguns clados na árvore filogenética dos insetos também. Então, é como eu falei, existem muitas brechas ainda a serem preenchidas a respeito aí da origem de muitos grupos. E com insetos também não é tão diferente, tá? O aparecimento... Oi! Então, se a gente for pensar por esse lado, são os insetos que dependeram das plantas, certo? Com certeza. Com certeza. Uhum. E conforme esse desenvolvimento, às vezes muitas das plantas que eram requeridas para esses insetos, elas cresciam e ficava mais difícil alcançá-las, né? Algumas com pouco crescimento, até o caminhar dava. Mas e as que eram, literalmente se desenvolveram em árvores frondosas? Então, ficaria bem complicado, né? Então, as asas, é lógico, não que talvez impedisse, mas que uma grande parte desses insetos, porque nós temos insetos, alguns artrópodes, e que estão dentro de grupo de hexápodas, né? Que constitui também insetos, que são ápteros, que não têm asas, né? Mas uma grande maioria deles desenvolveu, já devido a essa simbiose com a floresta, né, com a vegetação, tá? E também, né, essa vegetação já desde menor também já deve, além
do clima, do ambiente ter melhorado, né? Com as temperaturas baixando, com as temperaturas baixando mais da terra e tudo mais, e com a ação dos insetos alcançando uma e outra, com certeza, então, essa reprodução também das plantas foi muito otimizada a partir dos insetos, desde quando eles não possuíam asas, tá? Então, olha lá, o aparecimento das asas e da metamorfose também, isso é, o ciclo de vida, então, né, as mudanças que tem durante o ciclo de vida, foi importante no processo evolutivo dos insetos. Com base nos estudos de insetos de insetos fósseis, reconhece-se que 4 estágios na evolução dos insetos. Então, insetos ápteros, né, que foram encontrados ainda e são até hoje encontrados os insetos sem asas, desenvolvimento das asas, dobramento das asas e a metamorfose. Então, foram eventos evolutivos também que estão presentes dentro da história, então, dos insetos, tá? A hora que não pula, tem que dar um toque. Aqui, gente, é só uma árvore de sugestão que eu coloquei para vocês, tá? Dentre muitas que a gente encontra, tá? Então, eu coloquei uma só para a gente ver mais ou menos como estão organizados o grupo Hexápoda, tá? Então, nas aulas seguintes, aí eu vou passar por escrito também essa classificação, onde a gente, então, vê toda essa divisão do grupo, tá? Então, temos Hexápoda aqui, né, como esse ancestral, primeiro aqui, originando, então, ó, tem até um pezinho aqui de miriápodes, tá? Que são os diplópodas e os xilópodas, as lacraias e os piolhos de cobra, tá? E logo depois aqui nós temos mais um grupo aqui, ó, que tem protura, colêmbula e diplura, que são o quê? São alguns hexápodas que são entognata, isso é um grupamento um pré-insecta, tá? Que eles têm esse aparelho bucal interiorizado, tá? Então, a gente não tem a apresentação de um aparelho bucal externo. Aí, depois nós temos aqui mais para frente, hexápoda, e vamos tendo essas divisões aí de grupos de animais, onde até que eu chego propriamente dito nos insecta, tá? Então, nós temos aqui uma outra divisão que é chamada de apterigota, tá? Então, apterigota, olha, sem asas, e a pterigota tá aqui, ó, com asas. Então, quer dizer que a partir daqui, olha, tá vendo? Daqui para cá, gente, então, todos terão asas, então, tá bem? Então, olha, desde aqui, até coloquei, olha, essa chavezinha, alados, porém não fecham asas, por isso que eles estão diferenciados. A efemeróptera e a odonata. Então, odonata vocês já viram, então, como que elas são, que as asas delas sempre ficam abertinhas, não é isso? Então, são insetos, então, pterigotas, que têm asas, porém, essas asas não fecham, sempre estão dispostas em aberto. Aí, depois eu tenho, então, olha, o grupo que vem para cá, e aí sim eu tenho os Neuróptera. Aqui, então, esse grupo, olha, são também insetos alados que têm essas asas, tá? Mas são considerados e chamados de alados modernos. Então, aqui sim eu tenho esses insetos, então, olha, todos esses que podem dobrar as asas. Ou eles dobram
para trás e em cima do abdômen, ou eles dobram todinho para cima, como tem, ai, Jesus, como é que chama aquele bichinho? Tem uma mosquinha, que são dos dípteros, que a forma dela de fechar também a asinha é mais ou menos parecida. Porém, essa mosquinha está para lá. Mas nós temos também aqui, olha, quem só fecha um pouquinho para trás, as mariposas também ficam com as asas mais abertinhas, mas mesmo assim ela ainda consegue fechar essas asas, tá? E aqui a endopterigotas também a gente pode dividir ainda esses neuróptera, gente, uma vez que neuróptera aqui, ó, ela é um ancestral de todos esses outros ramos aqui, tá? E aí eu posso ainda dividir aqui, dentro de neuróptera, quem é endopterigota e quem é exoperigota, tá? Então, exopterigotas são os que têm metamorfose incompleta e os endopterigota, os metamorfose completa. Então, todos aqui, ó, esse grupo todo aqui, fazem uma metamorfose completa, onde eu vou ter ovo, larva, pupa e o adulto. Aqui, incompleta. Por quê? Porque aqui eu vou ter os indivíduos, então, de insecta que vão fazer uma metamorfose incompleta, onde eu vou ter o ovo, uma ninfa e depois eu tenho o adulto já, tá? Então, aqui é uma metamorfose muito mais completa. E depois a gente tem os que nem passam por metamorfose, né? Então, não sofrem, eles já nascem literalmente indivíduos jovens ali, totalmente parecidos com os pais, tá? Apesar, gente, de que a gente não vai entrar no máximo a nível aqui, então, de metamorfose completa e incompleta. Por quê? Existem outras categorias ainda que vai destrinchar esse grupo conforme algumas outras características aí que eles têm. E que realmente, se a gente for estudar a entomologia, a gente teria que ter 6 aulas semanais, né? E durante quase 2 semestres para a gente realmente ter um conhecimento bastante profundo sobre entomologia. Então, vamos ficar num nível bem legal ainda com esse tipo de desmembramento desse grupo, tá? Para que vocês tenham aí uma noção bem legal de entomologia e irem até bem preparados aí para caso se interessarem aí para uma pós-graduação, tá? É isso, para fechar. Falei até demais, falei que era só 2 slides que faltava e eu falei mais do que, né? Beleza, gente, então? Então tá. Tá bom. Vou tentar deixar gravado para deixar vocês mais tranquilas durante a semana também. E aí a gente pode ou combinar, entrar 1 ou 2 vezes. Bom, com essa disciplina a gente tem 2 dias de aula, né? A gente poderia entrar 1 dia para tirar dúvida. Fica melhor assim? Deixar a aula gravada, né? A gente vai alinhando. Tudo bem? Tranquilo, meninas. Obrigada, então, tá? Beijo para vocês. Tá, Tchau. doutora.